Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor, no Salmo 126. Salmo 126. E eu quero conversar com você nesse dia sobre esse tema: tempos de refrigério. Amém? Diga para quem está pertinho de você: tempos de refrigério. Amém, irmãos? Salmo 126, versículo 1 diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ou de volta a Jerusalém, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Alguém recebe essa palavra? Alguém pode dizer isso nesse dia? O Senhor tem feito coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Versículo 4: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com alegria, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Alguém crê nisso aqui? Vamos orar. Senhor querido, fala conosco aqui nesse dia. Queremos tanto ouvir a Tua voz, queremos tanto, Senhor, sermos ensinados pelo Senhor. Não apenas, ó Deus, queremos ouvir a Tua palavra, mas queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Queremos que o Senhor fale o nosso coração, enquanto a Escritura, ela é ensinada diante de nós. Por isso nós pedimos olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração sensível para receber cada palavra que o Teu Espírito fala ao nosso coração. Ao pregador desse dia, conceda-lhe graça, Senhor, que no abrir da sua boca se faça ouvir as palavras do Senhor, e somente a palavra do Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Irmãos, essa semana é uma semana muito importante para nós que moramos aqui nesse país e para toda a nação americana, porque essa semana nós vamos nos lembrar dessa data chamada Thanksgiving, amém? O tempo em que nós nos lembramos das colheitas, daquilo que Deus fez por nós. Eu posso dizer para você que um dos natais mais marcantes que eu passei aqui nos Estados Unidos foi um que, juntamente com a Virgínia, nós passamos junto com uma família que mora no norte e que é praticamente tia da minha esposa, né? A minha sogra veio para cá muito cedo, morou aqui muitos anos, sozinha, e construiu amizades muito sólidas, né? Amizades de anos. E essas amizades permanecem até hoje, né? E uma das grandes amigas que a minha sogra tem, ela chama Rosângela, a gente chama ela de Rô. E há alguns anos atrás nós fomos passar ali o Natal na casa dela, e nessa ocasião também de agradecer, a família toda se sentou em volta da mesa, nós nos sentamos ali, eu, minha esposa, minha sogra, e um pouquinho antes de nós cearmos, nós começamos a contar as bênçãos, aquilo que Deus havia feito por nós no decorrer de todo aquele ano. E era maravilhoso você ver, à medida em que as pessoas se lembravam aquilo que Deus havia feito, as pessoas iam se emocionando, e algumas até chegavam a chorar, contando as bênçãos de Deus, a forma como Deus havia cuidado, a forma como Deus havia sido generoso, a forma como Deus havia sido cuidadoso, e como elas haviam experimentado dessa generosidade, dessa fidelidade, através de respostas, algumas respostas grandiosas, outras respostas simples, mas não importa o tamanho da resposta, o fato é que Deus havia respondido, e isso trazia gratidão ao coração, amém, irmãos? Eu não sei qual é o tamanho do seu pedido nesse dia, mas não importa se ele é um pedido grande ou pequeno,
porque não tem a ver com o tamanho da resposta, mas com o fato de Deus olhar para cada um de nós, se importar conosco e responder a cada uma das nossas orações, amém, irmãos? É isso que importa, o fato de nós servirmos a um Deus que se preocupa com detalhes pequenos, mas também com coisas grandes, e se inclina na direção do seu povo para ouvir a sua oração, e se importa ao ponto de responder a cada um de nós, amém? E por que eu estou dizendo isso? Porque o Thanksgiving é exatamente uma data que celebra os feitos de Deus. Eu não sei se você sabe a origem do Thanksgiving, mas cristãos que moravam na Inglaterra, perseguidos, uma perseguição religiosa que havia se instalado naquele país, decidiram fugir e começar um novo país nesse continente que eles haviam descoberto, a América do Norte. E eles vieram com a sua família, e muitos deles não sabiam exatamente o que encontrariam, mas tinham o sonho no coração de viver algo novo que Deus poderia fazer. E se instalaram aqui nos Estados Unidos para começar novas cidades, para começar um novo tempo na vida deles. E naquele primeiro ano em que eles estavam aqui, eles plantaram, mas em função do tempo frio, o frio devorou a colheita. Eles não tiveram colheita. E por causa disso eles viram muitos parentes, muitos amigos, muitas daquelas pessoas que haviam saído do seu continente, do seu conforto para construir uma nova vida, perderem a vida. Pais viram os seus filhos morrerem, esposas perderam os seus maridos, filhos perderam os seus pais. Foi um tempo muito difícil. Eles já vinham de um contexto difícil de perseguição, e agora se deparavam com um tempo de escassez, com um tempo de falta, com um tempo de necessidade. E passado aquele período de inverno, eles voltaram então a plantar, e no ano seguinte, a colheita deles foi muito maior do que eles esperavam. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: tempos de deserto podem ser um sinal de que grande colheita está vindo pela frente, amém? Você pode dizer isso para alguém que está pertinho de você? Fala para ele: irmão, tempos de deserto podem ser um sinal de uma grande colheita que está por vir. Você crê nisso? Tempos de deserto podem preceder grandes milagres de Deus. E agora que eles tinham uma colheita abundante, eles decidiram então se sentar na mesa. Um ano antes, eles estavam ali chorando a morte, chorando a partida, a perda dos seus entes queridos. E agora eles podiam sentar em volta da mesa para testemunhar a fidelidade e a bondade de Deus, amém? E, irmãos, é exatamente isso que o Salmo 126 também fala. Na minha opinião, não tem um texto melhor do que esse para nós compartilharmos nessa data. Por quê? Porque o Salmo 26 pode ser dividido em 3 momentos. Ele conta a história do povo de Israel, amém, irmãos? E ele fala de 3 momentos na história desse povo: um momento passado, um momento presente e a expectativa de um futuro. O passado relacionado exatamente ao tempo difícil que eles haviam vivido. O texto diz: quando o Senhor trouxe os cativos da Babilônia. Eles haviam passado 70 anos em um território que não era o deles. E se você já leu o livro de Daniel, ou se você já leu o livro de Lamentações de Jeremias, você sabe muito bem, ou quem sabe se você já leu o Salmo 137, esses salmos retratam um pouquinho para nós do contexto que esse povo viveu fora do seu território. Era um momento difícil, irmãos, um momento de muita dor, um momento de muito sofrimento, a sensação de que eles haviam sido abandonados por Deus. Eles viram os babilônios entrarem e destruírem o seu território. Eles viram a Babilônia entrar e destruir o templo do seu Deus, ou seja, aquele lugar que simbolizava o lugar da bênção, o lugar onde eles podiam se encontrar com Deus, receber perdão, ter comunhão com Deus, havia sido destruído. Os sacrifícios haviam sido impedidos, os sacerdotes não podiam mais oferecer culto, e consequentemente, isso significava que eles iriam permanecer debaixo da ira de Deus, distantes de Deus, e consequentemente distantes do seu favor e da sua graça. E para piorar a situação, foram levados para um território que não era o deles.
para construir uma nova vida debaixo de zombaria, de dor, debaixo de muitas pessoas que olhavam e os desprezavam por causa dos seus costumes, por causa da sua forma de viver. Mas 70 anos depois, Deus cumpriu a sua palavra, e o Senhor trouxe de volta o povo que estava no cativeiro. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? De volta para o seu território. E isso já era uma grande libertação. O texto bíblico diz que quando as nações ficaram sabendo o que Deus havia feito por Israel, eles ficaram surpresos. Como pode um novo rei que assume o controle agora olhar para esse povo que é escravo e dizer para eles: podem voltar em paz para o seu território, podem reconstruir a sua cidade, podem reconstruir o seu templo. Se vocês precisarem de provisão, eu vou dar para vocês. Se vocês precisarem de ajuda na construção do templo para o seu Deus, eu vou ajudar, porque eu também quero ver esse feito acontecer. Ciro, rei da Pérsia, fez isso. E a Bíblia diz que agora as nações olham para o presente de Israel e ficam maravilhados de verem o livramento que Deus havia oferecido a eles. Amém, irmãos? Mas é claro que esse processo de reconstrução não estava isento também de desafios. Eles estavam maravilhados pelo fato de serem libertos, mas ao chegarem no seu território, eles encontraram tudo destruído, irmãos. E agora havia um trabalho a ser feito. E é por isso que o texto fala do futuro. O texto diz que aquele que planta a sua semente, ainda que com lágrimas, voltará com alegria, colhendo os seus feixes. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Aquele que chora enquanto planta a semente, ou seja, ainda que eles tenham experimentado de uma grande libertação, e o presente ainda ofereça uma grande resistência para experimentarem dos milagres de Deus, não é tempo de chorar, não é tempo de lamentar, é hora de arregaçar as mangas e trabalhar de forma perseverante, ainda que com lágrimas, na certeza de que o Deus que trouxe um grande livramento no passado é fiel para cumprir a sua promessa no presente. O Deus que manifestou a sua glória, o Deus que manifestou a sua graça, o Deus que trouxe libertação e nos trouxe de volta para o nosso território, Ele é fiel para concluir a obra que Ele começou. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Aleluia, vamos aplaudir o Senhor mesmo. Glória a Deus. Irmãos, a pergunta é: o que esse texto significa para nós? Então, em primeiro lugar, meus irmãos, o que eu e você podemos aprender com esse texto? Então, em primeiro lugar, irmãos, nós podemos aprender que toda restauração, todo refrigério que eu e você experimentamos, ele vem a nós da parte de Deus. Amém, queridos? Diga para quem está pertinho de você: todo refrigério, diga para ele, toda restauração que eu e você podemos experimentar, diga, vem das mãos de Deus. Irmãos, preste atenção, a história do povo de Deus não é contada pelos feitos do povo de Deus. A história do povo de Deus não é contada também pelas tragédias que esse povo experimenta. A história do povo de Deus também não é contada por aquilo que alguém fez por esse povo. Não, a história do povo de Deus é contada pelos feitos de Deus. Irmãos, preste atenção, ainda que Deus tenha usado Ciro para trazer libertação para esse povo olha para a sua história e reconhece: quem fez isso por mim foi Deus. Foi Deus quem trouxe essa libertação, foi Deus quem trouxe essa restauração, foi Deus quem trouxe esse refrigério. Então deixa eu dizer uma coisa para você: ainda que Deus use alguém para facilitar o seu acesso a algo que Ele te prometeu, tenha isso em mente: aquilo que você experimenta não vem das mãos de um homem para você, aquilo que você experimenta vem das mãos de Deus para você. Ele pode usar os homens, Ele pode usar as circunstâncias, Ele pode usar pessoas, mas a sua história e a minha não é contada por aquilo que alguém fez por nós. A nossa história é contada por aquilo que Deus fez por nós. A história do povo de Deus é contada pelos feitos de Deus. Alguém pode dar uma glória a Deus aqui? Pelo amor de Deus, a história do povo de Deus é contada pelos feitos de Deus. Amém, irmãos?
Quem nos libertou foi o Senhor. Quem nos resgatou foi o Senhor. Não foi Ciro, não foi um homem poderoso, e nem mesmo a força do meu braço. Foi o Senhor. E é por isso que só Ele merece receber toda a glória, amém, queridos? Como nós estávamos cantando aqui agora há pouco. A segunda lição que nós podemos aprender aqui, meus irmãos, é que a alegria da restauração é maior do que a vergonha do cativeiro. Não, pelo amor de Deus, você pode celebrar comigo, pelo amor de Deus. Você não... Gente, a hora que eu estava preparando essa mensagem ontem, quando eu li isso aqui, eu fiquei assim, meu Deus! Chacoalha o seu irmão, fala para ele, meu Deus! Não, tem que falar desse jeito, fala, meu Deus! Chacoalha ele, fala para ele, meu irmão, a alegria da restauração é maior do que a vergonha do cativeiro. Você pode dar glória a Deus por isso? A alegria da restauração é maior do que a vergonha do cativeiro. Como eu disse para você, eu não vou ler, mas se você quiser, anote para você ler na sua casa. O Salmo 137 descreve um pouquinho da experiência nesse povo no contexto da Babilônia. Mas preste atenção, eu quero citar apenas algumas considerações que o texto faz. Em primeiro lugar, o texto mostra que esse povo entrou numa crise de instalação. Por quê? Porque haviam perdido a sua terra. Segundo, eles entraram numa crise de apatia coletiva. O Salmo 137 fala que eles se sentavam às margens do rio da Babilônia, e os babilônios diziam para eles, cantem-nos para nós alegres canções do seu povo. Mas eles diziam, como é que nós podemos cantar canções de alegria, se o nosso coração está cheio de tristeza? Esse povo vivia uma crise de apatia coletiva, havia melancolia no coração deles. Eles ainda estavam também numa crise de nostalgia, ou seja, cantavam as glórias do passado, mas sem esperança a respeito do presente e do futuro. Não sei se você já conheceu alguém assim, alguém que foi tão marcado pela dor no seu presente, que parece que os tempos que passaram nunca irão superar a dor do presente ou a angústia que se projeta no futuro. Esse povo também vivia uma crise de mágoa incurável, em função da vergonha que passava, estavam ali com o coração ferido. Essa era a realidade desse povo, irmãos. Uma crise relacionada ao território, uma crise coletiva de apatia, melancolia, nostalgia e uma amargura incurável em função da dor. Mas tudo isso, irmãos, foi mudado quando eles viram a boa mão de Deus agindo por eles. Quando esse povo viu a boa mão de Deus agindo por eles, o texto diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Irmãos, você consegue entender o que eu estou falando aqui? A restauração que o Senhor trouxe para esse povo, trouxe ânimo de volta para viver. Esse povo voltou a sonhar. A Bíblia diz que a boca se encheu de riso, a língua de cânticos de louvor. Por quê, querido? Porque a glória da restauração é maior do que a vergonha do cativeiro. A glória de ser restaurado por Deus, ela é maior do que a angústia daquilo que nós experimentamos. Deus tem para mim e para você tempos de refrigério, amém, queridos? Diga para quem está do seu lado, Deus tem para você tempos de refrigério. Diga para uma outra pessoa, Deus tem para você tempos de refrigério. Sabe, talvez você esteja aqui nesse dia, vivendo esse tempo da seca, esse tempo de falta de colheitas, esse tempo que parece que Deus te abandonou. Lembre-se disso. Tempos de grande colheita são precedidos por momentos difíceis. Sabe, esse povo não foi protegido do momento de dor, mas eles foram sarados depois de um grande momento de dor. Deus trouxe a capacidade de sonhar, Deus trouxe riso, Deus trouxe alegria. Eu estou mais ou menos assim, irmãos.
por causa da minha bebezinha. Sabe, Deus mandou embora a tristeza. A dor. Esses dias eu estava lembrando, irmãos, eu tive muitas dificuldades emocionais, assim, até eu me casar e construir minha família, sabe? Eu estava lembrando assim, eu tenho uma música que Deus me deu alguns anos atrás, que chama Me Apegarei. Eu compus essa música numa madrugada, era por volta de 3:30 da manhã, eu não conseguia dormir. Um sentimento de solidão grande apertando o peito, e aquela dor, aquela angústia. E eu lembro que, sem conseguir dormir, chorando, sentindo aquele vazio, aquela solidão profunda, eu me levantei. Eu falei, cara, eu vou tomar um banho, eu vou ver se eu tomo um banho quente, ver se eu relaxo, para ver se eu volto a dormir. E eu entrei debaixo do chuveiro quente, e eu me ajoelhei ali, eu comecei a chorar. Eu comecei a dizer para Deus, Deus, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo essa solidão, essa dor tão grande? Eu já tinha passado por alguns relacionamentos que tinham terminado de uma forma fracassada, e grande parte deles por minha culpa. Sabe, naquela madrugada, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Se apegue ao meu amor, não fuja do meu amor. Eu sou teu Deus, eu te consolo. Hoje, quando eu entro na minha casa, eu vejo ali a minha esposa sentada, segurando a minha bebezinha no colo. Irmãos, esse texto é a minha história. Quando o Senhor restaurou a sorte do Zulato. Quando o Senhor restaurou a sorte do Zulato, ele ficou como quem sonha. A boca se encheu de riso, a língua de cânticos de louvor. E então se dizia na Lagoinha: grandes coisas fez o Senhor pelo Zulato, é por isso que ele está alegre. Mas irmãos, o Deus que faz na minha vida, Ele também pode fazer na sua. A noite fica mais escura, irmãos, um pouquinho antes do sol raiar. Tempos de escuridão são precedidos, eles antecedem o raiar de uma grande luz, amém, queridos? Você crê nisso? A primeira lição que nós podemos aprender aqui, irmãos, é que a nossa restauração vem do Senhor, amém? A segunda lição é que a alegria da restauração, ela é maior do que a vergonha do cativeiro. A terceira lição que podemos aprender aqui, queridos, é que lugares secos podem se transformar em grandes jardins. Diga para quem está pertinho de você: lugares secos podem se transformar em grandes jardins. O texto bíblico diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos de louvor. E então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por esses, por isso estão alegres. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E ele diz: restaura-nos, Senhor, como enches o deserto do Neguev. Eu estive lá nesse deserto alguns meses atrás. Seco, 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 seco. Não tem areia, irmãos, é só pedra. A gente olha, a gente pensa que deserto na Bíblia é areia, né? Sim ou não? Mas o deserto da Judéia, que é esse deserto que o texto está falando, não é areia. Ele é só pedra. Pedra, 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 pedra e pedra. Muita pedra. Por 9 meses no ano, esse deserto é só pedra. Mas quando chega o tempo da chuva, as águas descem em direção a esse deserto. Ele fica muito próximo ao Mar Morto, que é o ponto mais baixo da terra. Então toda a água da chuva que cai na época da primavera, ela desce ao encontro desse deserto.
e forma ali um rio, no meio do deserto. Você pode dar glória a Deus por isso? Depois, se você tiver curiosidade, digita no YouTube, águas no Negev. Há 2 anos atrás, se eu não me engano, a pastora Ana Paula Valadão, irmã do nosso pastor, o pastor André Valadão, estava lá, nessa época da primavera, visitando o deserto do Negev. E ela pôde presenciar, ela pôde filmar essas águas descendo. Irmãos, são águas tempestuosas, são águas caudalosas. Vocês estão comigo aqui, queridos? Águas intensas. E depois que essas águas formam um rio e elas literalmente cortam o deserto, 1 mês depois, vocês estão comigo, gente? 1 mês depois, quando você volta lá, não existe mais pedra. O que você vê é um imenso jardim. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você vai lá e o que você encontra, irmãos, é um imenso jardim. Ou seja, o Deus que fez no passado também pode fazer no presente. O Deus que libertou o povo do cativeiro, Ele era fiel ainda para cumprir as suas promessas. Como eu disse para você, quando o povo voltou para o seu território, o território não estava construído, irmãos, as casas não estavam prontas. O desafio ainda estava presente ali. E não apenas o desafio pessoal de reconstruir as casas e reconstruir o território, o templo, mas os desafios que os outros povos também ofereciam, porque algumas nações não estavam felizes de Israel voltar para o seu território e reconstruir a sua vida. Então ofereciam muita resistência, com comentários, com palavras, e às vezes até mesmo, irmãos, armavam ciladas para tentar impedir os judeus de reconstruírem a sua casa, o seu território. Quem já leu o livro de Neemias, você sabe, a Bíblia fala a história de 2 homens, um chamado Sambalate e o outro Tobias, que o tempo todo tentavam tirar os judeus do seu propósito, para que eles não cumprissem a boa vontade de Deus para a vida deles. Mas irmãos, preste atenção, se Deus fez ontem, Ele pode fazer hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. Ainda que você tenha experimentado de uma grande libertação, se o tempo presente ainda oferece resistências, fique tranquilo, o deserto ainda pode virar um grande jardim. Deus pode completar a boa obra que Ele começou. Alguém crê nisso? 4ª lição, isso aqui é muito importante para nós, irmãos, é que um passado de glória não é garantia para um presente glorioso. O fato de termos experimentado algo de Deus no passado não significa que esse algo glorioso do passado tornará o nosso presente glorioso. Em outras palavras, irmãos, nós não podemos ficar vivendo o resto da nossa vida dos milagres que Deus fez lá atrás. Amém, irmãos? Nós não podemos. A gente precisa acreditar que Deus ainda pode fazer hoje. E isso, irmãos, é um grande desafio para a nossa fé. Vocês estão comigo, gente? Isso é um grande desafio para a nossa fé. Esse é um chamado, irmãos, essa parte do Salmo é um chamado para a nossa vida de oração. É um chamado para continuarmos orando e crendo que Deus ainda pode fazer, que Deus ainda pode fazer hoje os grandes milagres ou os pequenos milagres que Ele fez no passado. Não nos contentarmos de falar dos grandes avivamentos que Deus fez. Não nos contentarmos de contar as histórias de bênção de Deus na vida de outras pessoas. Ficamos falando, lá no século XIX, Deus trouxe um grande avivamento para a Inglaterra. Lá no século XX, Deus trouxe um grande avivamento para o país de Gales. Na fundação dos Estados Unidos, Deus fez isso. Deus usou o Jonathan Edwards. Deus usou o Charles Finney. Não, irmão, Deus quer usar você hoje. Deus quer te usar agora. Ele quer fazer ainda hoje. Ele não parou de agir. Eu e você precisamos
precisamos acreditar que Deus ainda continua movendo. A nossa história não pode ser contada pelos sinais do passado, elas precisam ser contadas por aquilo que Deus está fazendo agora. Agora! Alguém crê nisso aqui? Pelo amor de Deus, Deus está fazendo hoje, e Ele pode fazer. É por isso que o povo se levanta para clamar: restaura-nos. Esse é um clamor de restauração. Irmãos, o povo se prostra para dizer: Deus, faz de novo. Como o profeta Isaías clama num dos últimos capítulos da sua carta: Deus, fende os céus e desce. Vocês estão comigo, irmãos? Fende os céus e desce. Irmãos, é maravilhoso o que Deus tem feito aqui em Lagoinha, amém, irmãos? Chacoalha o seu irmão, fala para ele: vamos comigo em nome de Jesus. Vai ver, chacoalha ele, fala: vocês estão aqui comigo, gente? Vocês querem que eu pare de pregar? Já preguei bastante, tá bom? Irmãos, é maravilhoso, sim ou não? Mas, irmão, você acha que nós já provamos tudo que Deus pode fazer? Você acha que nós, como igreja, como comunidade local, já vimos tudo que Deus pode fazer? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: os melhores dias da nossa vida ainda não aconteceram. Os melhores dias para essa casa ainda não aconteceram. Deus está à procura de um homem, de uma mulher, cujo coração é totalmente voltado para Ele, para que Ele se manifeste a essa pessoa. Creia nos milagres de Deus, creia no Deus que ainda pode se mover. Se volte na direção dEle, com oração, com jejum, com súplica. 2 Crônicas 7,14 diz: se o povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Irmãos, o grande despertamento que a América está para viver pode passar pelos seus joelhos, pode passar pelo seu quarto, pode passar pelo seu lugar de oração. Alguém crê nisso aqui, pelo amor de Deus? Deus ainda está se movendo. Não vamos viver, irmãos, dos feitos de Deus no passado, amém, queridos? Vamos crer e buscar o que Ele tem para fazer em nós hoje. Diga comigo: hoje. Fala comigo: hoje. Você crê nisso? Hoje. Vamos crer no que Deus pode fazer hoje. Ao sair daqui, ou quem sabe até agora mesmo, pergunte para Deus: Deus, o que o Senhor quer fazer hoje? Quem o Senhor quer curar hoje? Quem o Senhor quer tocar hoje? Aonde há alguém opresso que o Senhor quer libertar hoje? Hoje. Para quem o Senhor quer que a palavra seja falada hoje. Deus, é hoje. Ontem, gente, desculpa, que você sabe que eu sou pai de primeira viagem, amém? Então vocês perdoam ficar falando sempre da minha filha. Vocês me perdoam, irmãos? Perdoa eu. Assim, eu tô apaixonado com a minha filha, amém, irmãos? Ontem, antes de ela dormir de noite, eu estava com ela no colo, cantando para ela: que o Senhor te... Vamos um pouquinho mais alto, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto, um pouquinho mais alto. Que o Senhor te... Estava com ela no colo. Abençoe e faça brilhar. Vamos juntos? Seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. E já comecei a orar para o marido dela, amém, irmãos? Eu não sei se eu oro para Deus abençoar ele, ou se eu oro para levar ele para o céu já, amém? Comecei a cantar para ela: que a bênção se derrame até 1000
gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás. Irmãos, o meu sonho é ver a minha filha indo muito além do que eu já fui, porque Deus ainda faz hoje. Talvez hoje seja o dia de você fazer isso, chegar lá na sua casa, pegar os seus filhos, botar a mão na cabeça deles e dizer para eles: que o Senhor te abençoe. Botar a mão na cabeça da sua esposa e dizer para ela: e faça brilhar seu rosto em ti. Talvez hoje, talvez não, hoje é o dia que Deus quer trazer restauração para a tua casa, refrigério para o teu casamento. Hoje é o dia que Deus quer trazer paz entre você e o seu filho, entre você e a sua esposa, entre você e o seu marido. É hoje, irmão. Hoje, o dia é hoje. Não viva dos milagres do passado. Creia que Deus ainda pode fazer hoje. E por último, fica de pé no seu lugar, vou encerrar. Hoje, fala para o seu irmão: sem trabalho, não, fala forte, fala: sem trabalho, sem colheita. Mais uma vez: sem trabalho, sem colheita. Irmão, presta atenção. Deus trouxe os cativos de Sião, amém? Deus trouxe os cativos de volta para Jerusalém. Isso fala do passado. Ficaram como quem sonha, a boca se encheu de riso, a língua de cânticos de louvor. E então se diziam, passado, diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por esse povo, por isso que eles estão alegres. Presente, restaura-nos, como enches os ribeiros, os leitos do Negev. E ele termina dizendo: aquele que sai plantando a semente com lágrimas. Gente, eu sempre gostei muito do povo de Israel, assim, sempre gostei muito de Israel, assim. E sempre gostei muito de ler a respeito de algumas coisas na história dos judeus. E uma das coisas que eu li alguns anos atrás e mexeu muito comigo foi quando os judeus voltaram em 1974 ou 78, se eu não me engano, para restaurar o seu território, depois da Segunda Guerra Mundial. E eles voltaram e encontraram grande parte desse território arrasado. Mais ou menos o que acontece quando você olha hoje para algumas cidades da Ucrânia, depois dos bombardeios russos, né? Você olha para hoje, para a capital Kiev, arrasada, destruída, grande parte dela em ruínas, escombros, uma parte dela em lama, você vê lama, e é impossível você colher alguma coisa num território como esse. Então conta a história que os judeus pegavam sacos de sal, abriam esses sacos, e eles iam jogando nos lugares lamacentos, pantanosos, e eles iam pisando o sal, chorando. Eles iam pisando o sal, para que o sal, ao entrar naquele solo, pudesse ajudar a puxar a água e tornar o solo fértil, para que houvesse ali uma plantação e futuramente uma colheita. Sabe, irmãos, viver tempo de restauração, às vezes, somente Deus pode fazer, amém, queridos? Somente Deus pode restaurar, mas vai requerer de nós um posicionamento de perseverança, um posicionamento de fidelidade e confiança. Irmão, preste atenção. Você acha que é fácil jogar sal no seu território e ficar pisando ele, para ver o sal puxar a água do solo, para tornar o solo fértil? Lembrando que um dia esse lugar já foi uma cidade construída, a sua casa estava ali, a sua família estava ali, seus filhos brincavam por aquela rua. Você acha que é fácil, irmão? Você acha que é fácil você voltar e encontrar a sua cidade em ruínas, depois de 70 anos, e obstáculos, e gente falando, e gente criticando, e gente murmurando? Você acha que é fácil?
Irmão, preste atenção. Quem quer viver a restauração, quem quer viver tempos de refrigério da parte de Deus, precisa entender que o seu posicionamento é um posicionamento de perseverança, de continuar acreditando a despeito das circunstâncias, de continuar confiando a despeito dos desafios, de continuar pisando o sal no chão, mesmo que isso seja feito com lágrimas, de continuar plantando a semente, mesmo que isso seja feito com dor, acreditando que aquele que planta a semente com lágrimas, com alegria, voltará colhendo os seus feixes, porque Deus é fiel. Levante as suas mãos a Ele nesse dia. Aleluia. Diga que a bênção se derrame. Diga, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia, e de dia, e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é contigo, é por ti. Levante as suas mãos a Ele, levante as suas mãos a Ele. Receba sobre você nesse dia, receba, receba. Diga amém, diga amém. Amém. Diga amém. Somente as vozes digam amém. Diga amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos. Oh, levante as suas vozes, levante as suas mãos e diga: sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Diga amém. Amém. Restaura o teu povo, Senhor. Restaura o teu povo, Senhor. Restaura-nos. Tempos de refrigério. Tempos de refrigério. Você que está aqui nesse dia, ou quem sabe pela internet, e você quer começar 7 semanas de oração, irmão, essa é uma boa oportunidade para nós vermos os feitos de Deus, amém, queridos? Estamos juntos por 7 semanas, orando, clamando a Deus, crendo que Ele é capaz de fazer ainda hoje aquilo que Ele fez no passado.
perseverarmos plantando sementes, pisando sal, derramando lágrimas. Irmãos, o trabalho pode ser penoso, pode ser ardoroso, difícil, mas a colheita é certa. Eu disse que a colheita é certa, porque o Deus que nos prometeu, Ele é fiel. Se você quer começar essa semana, 7 semanas de oração, levante uma das suas mãos. Nós queremos levar até você um cartão como esse. Você vai receber um cartãozinho como esse. Você que quer começar essas 7 semanas, na frente, me dá um, por favor. Na frente, você vai encontrar aqui um campo para você escrever os versículos que nós estaremos dando para você orar sobre eles. Então você vai escrever o versículo e durante a semana você vai estar meditando sobre esse texto e orando em cima desse texto. E atrás você pode escrever os seus motivos de oração, sua casa, sua família, seu status no país, seu filho, não importa qual seja a sua necessidade. Amém, querido? Vou pedir que você que está começando hoje essa campanha de oração, que você saia do seu lugar e venha aqui para frente, por favor, porque nós queremos orar com você. Isso. Você que está começando hoje, sai do seu lugar, obrigado, e vem aqui para frente. Nós queremos orar com você, queremos orar por você. Glória a Deus. Eu também quero orar por você. Eu quero orar especialmente por pessoas que estão aqui e você está vivendo dilemas na sua família, talvez com o seu filho, talvez no seu casamento, talvez com um parente que esteja precisando. Especificamente, irmãos, eu sinto de orar por famílias, amém? Se você é essa pessoa, também sai do seu lugar e vem aqui para frente, por favor. Eu quero orar com você. Você que tem uma situação familiar, com seu esposo, com a sua esposa, um filho, um irmão, sai do seu lugar e vem aqui para frente, por favor. Deixa eu orar com você, deixa eu orar por você. Pode vir. E antes de nós orarmos, eu quero compartilhar o texto do pacto dessa manhã, do pacto número 1. Projeta para a gente, por favor, Salmo 121, versículo 1 e 2 diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Versículo 2, por favor. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você está comigo aqui nesse dia? Vamos ler juntos. Volta lá, por favor, versículo 1, por favor. Vamos juntos, vamos ler. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Versículo 2. O meu vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você crê nisso? Feche os seus olhos. Pai, nós nos prostramos diante do Senhor nesse dia, para clamar a Tua bondade, para clamar a Tua misericórdia. Aqui nesse auditório, e potencialmente para milhões pela internet, Senhor. Milhares de famílias que estão conosco conectados em tantas partes do Brasil, Estados Unidos, ó Deus, Japão e tantos outros lugares. Nós oramos a Ti, Pai, porque o nosso socorro vem do Senhor, não vem das mãos humanas, não vem de homem e nem da força do nosso braço. O nosso socorro vem do Senhor. O Senhor é aquele que abre portas, o Senhor é aquele que abre as comportas do céu sobre nós, o Senhor é aquele que envia provisão, o Senhor é aquele que derrama chuva na nossa sequidão, Senhor. O Senhor é aquele que multiplica a nossa colheita. O Senhor é aquele que multiplica os nossos pães.
O Senhor é aquele que ressuscita os mortos e traz saúde àquele que está enfermo. O Senhor é aquele que reconcilia o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O Senhor é aquele que libera perdão e graça. O Senhor é aquele que remove o fardo da condenação e traz peso, Senhor, de glória sobre a vida do teu povo. O Senhor é aquele que sopra cinzas e traz sobre nós a glória do Senhor. O Senhor é aquele que remove o fardo de vergonha e estabelece dupla honra sobre o teu povo. O Senhor é aquele que unge a nossa cabeça e faz o nosso cálice transbordar. A ti clamamos, ó Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Levantamos a voz a ti para suplicar: restaura a nossa sorte, traga sobre nós tempos de refrigério, tempos de refrigério, enquanto esperamos, confiamos e perseveramos na palavra do Senhor. Faça isso, Pai, faça isso para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Diga amém, amém. Pode ficar de pé no seu lugar. Diga amém. Amém, amém, amém. Amém. Oh, mais uma vez, diga amém. 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 Obrigado por essa manhã maravilhosa, Senhor. Leva-nos em paz como o Senhor nos trouxe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com o povo de Deus aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre.